Pessoal, eu vou reagir a um vídeo aqui. Eu achei interessante. É sobre a tal da geração Z. Eu nunca entendi bem esse negócio aí. Cara, eu cresci num negócio que não tinha negócio de geração Z, B, Z, Y, hein? E realmente eu não entendo. Eu comecei a entender mais ou menos depois do que esse cara explicou o que aconteceu com ele aí. E eu vou dar a minha opinião. Minha opinião não, né? O que eu falaria. Vamos lá. Uma reunião onde os organizadores eram da geração Z, jovens. Bem Jovens. jovens. E em determinado momento na reunião eu soltei a frase: achei essa ideia ruim. Eu não gritei, eu não fiz um escândalo, eu não bati em ninguém. Eu só soltei a frase: essa ideia é ruim. Até mesmo porque era um projeto que estava envolvendo as minhas redes sociais. Uma das pessoas saiu correndo chorando, outra saiu correndo para poder buscar água para ela. E um terceiro Meu jovem me Deus. abordou para poder falar que eu não podia falar que a ideia era ruim, que eu tinha que falar que tinha algo a ser melhorado na ideia. A ideia era ruim. Eu só respondi: gente, desculpa, mas se vocês não estão aptos a escutar uma crítica, vocês não estão aptos a trabalhar. Porque receber uma crítica sobre uma ideia ruim, e era uma ideia ruim, não é um ataque, é uma oportunidade da gente criar algo melhor juntos. Aí eu fui embora. Puto de ter perdido meu tempo. E pensando bem, talvez a culpa seja um pouco da minha geração. Eu digo culpa porque atitudes assim, pra mim, é um problema real. Não a minha crítica, mas a comoção diante dela. A Sim. gente é de uma geração que os nossos filhos não passam pela dor. Quando o parente morre, não leva no enterro. Quando tá passando uma notícia ruim na TV, troca de canal. Quando o filho não consegue fazer alguma coisa, o pai sai correndo pra poder fazer. E quando erra, não pode escutar: você tá errado. Porque o tesourinho não pode estar errado nunca, né? O professor sempre tá errado, mas o tesourinho não. E quando a frustração aparece, sempre tem alguém correndo pra poder tirar essa pessoa da frustração, antes que ele aprenda alguma coisa com isso. Só que aí chega o mercado de trabalho e a gente recebe muito mais nãos do que sims. E aí esse ser humano que viveu o tempo todo dentro de um parque da Disney não sabe receber uma frustração, e aí acha que o trabalho não é pra ele, acha que não nasceu pra aquilo. Porque essa geração acha que o trabalho tem que ser sempre divertido e ele tem que ter uma experiência a respeito disso. Aí descobre da pior forma possível, que na vida real a gente faz assim, ó, um monte de coisa que a gente não gosta pra de vez em quando fazer algo que a gente gosta. E é por isso que a frustração, ela não é inimiga, ela é ferramenta. Infelizmente o mundo não vai se moldar pra gente caber nele, às vezes é a gente que precisa se moldar. Isso se chama inteligência emocional. E esses Verdade. vivem fazendo terapia pra quê? Cara, sabe o que eu lembrei? Vendo esse rapaz fazendo esse vídeo aí, daquele. Hoje é até um vídeo motivacional do filme do Rock, quando ele fala pro filho dele: o mundo não é um arco-íris. Acho que é isso que ele começa a falar. E acho incrível aquele motivacional, né? Do filme Rock. Cara, e é verdade, cara. Hoje em dia, cara, tudo é motivo pra magoar. E ele falou uma coisa verdade ali. Os filhos hoje em dia não sabem o que os pais passaram. Eu, com certeza, meu pai ele passou por perrengues muito piores do que o meu. Meu pai viveu numa época muito difícil, ele me contou a história da vida dele. E é normal os pais não quererem que os filhos passem pelas partes ruins que eles passaram. Mas também, cara, você não pode também podar os filhos e proteger como se fosse um escudo de tudo. Porque os pais não vão estar para sempre com os filhos. E quando os filhos caírem no mundo, e o mundo é cruel, não tem pena não. Ele vai te bater. Ele vai te bater e quero ver quanto você consegue ficar em pé. Esse negócio aí, pô, sinceramente, cara, isso aí que ele contou foi uma... Por favor, né, meu? O cara sai chorando porque falou que não tá bom o negócio. Olha, sinceramente, se eu tivesse lá, eu chamaria a pessoa e diria: tudo bem, me desculpa, eu vou mudar do que eu disse. Não ficou ruim. Ficou uma bosta. E acabou a conversa aí. Quer chorar? Chore.